O porco que é mascote do Palmeiras, acredite se quiser. Esse apelido veio do rival Corinthians, presta atenção. Um grave acidente de carro causou a morte de 2 jogadores do Corinthians no dia 28/4/69. Eles morreram pertinho do Parque São Jorge quando o carro em que um dos jogadores dirigia capotou na Marginal Tietê. Mas o que causou esse acidente tão grave? Mas o que pouca gente sabe é que esse fato trágico acabou fazendo que o Timão colocasse o apelido pejorativo de porco no time do Palmeiras, seu arquirrival. Ou seja, a morte de 2 jogadores do Corinthians acabou sendo o estopim para que as torcidas do Corinthians e Palmeiras se enxergassem ainda mais como inimigas. Fato esse que predomina até hoje no coração de muitos torcedores do time do Parque São Jorge e do Palestra Itália também. Agora nós já assumimos, né? Nós somos pouco e dá-lhe pouco agora. A partir de hoje aí dá-lhe pouco. Agora você não liga mais chamar de porco, então? Não, agora normal. Pelo contrário, nós queremos que chegue a gente de pouco, porque nós somos poucos mesmo, então e dá-lhe pouco. Você tá até beijando o porquinho, hein? É, porque agora vai ser um novo símbolo, né? Meu nome é Jorge Lordelli, deixa logo eu te avisar que toda terça-feira, às 7 da noite, tem live comigo aqui no canal. E olha, aproveita o início desse roteiro e já deixa o seu like, se inscreva no canal, pois assim você nos ajuda muito a postar ainda mais vídeos por semana, hein? Bom, se prepara, pois vou te colocar agora na cena do crime, onde 2 jogadores corintianos famosos morreram tragicamente, um ao lado do outro. E mesmo diante de toda essa dor, um dirigente palmeirense tomou uma decisão que gerou muita raiva e até ódio de muitos torcedores alvinegros naquela época. Olha, se você quer realmente passar num concurso em qualquer carreira policial, eu tenho que lhe indicar o Instituto Oliver. Só para você ter uma noção, mais de 2.500 alunos do professor Oliver já passaram no concurso e estão trabalhando na Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Federal, GCM em vários municípios pelo Brasil. Olha que legal. E além dos cursos que te preparam para você passar no concurso, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados e também pós-graduação. Então, acesse o site ou escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela e dê, o próximo passo na sua carreira como um Instituto Oliver. O automóvel com 2 ídolos corintianos subiu no canteiro central e, em seguida, capotou 3 vezes até parar na outra pista da Marginal Tietê. O Corinthians estava sem vencer o Campeonato Paulista há 15 anos, ou seja, desde 1954. A fila era grande e por isso os times rivais tiravam sarro dos torcedores. Mas no ano de 1969, guarde bem essa data, o Corinthians havia acertado o elenco que estava entrosado e jogando muito bem. Só para você que me assiste entender, o Timão havia vencido todos os clássicos e assim estava liderando com folga o Grupo B do Campeonato Paulista. A tendência era o Corinthians sair da fila e ganhar o Campeonato Paulista após 15 anos. O técnico alvinegro era o Dino Sani. Dos 30 pontos disputados, o Timão tinha ganho 26. Eram 12 vitórias, 2 empates e somente uma derrota. Super campanha. O craque Rivelino jogava nesse time. Um dos melhores jogadores do time alvinegro nessa época era o ponta esquerda Eduardo. Ele tinha 24 anos e ele já tinha sido até convocado algumas vezes para a seleção brasileira pelo técnico João Saldanha. Eduardo tinha chances de ir até para a Copa de 70 no México, onde o Brasil foi tricampeão do mundo. O outro jogador que ganhou posição no time e estava jogando muito bem era o lateral direito de 22 anos e o apelido dele era Lidu. O jogador Eduardo nasceu no Rio de Janeiro em 29 de agosto de 44. O ponta esquerda, ele foi revelado pelo América lá do Rio e ele se transferiu para o Corinthians em 1968 e se encaixou no time. Naquele ano,
O jogador fez parte do time que quebrou o tabu de 11 anos sem vencer o time do Santos. Com a camisa alvinegra, Eduardo disputou 71 jogos e marcou 15 gols. Lidu nasceu em Presidente Prudente, São Paulo, interior de São Paulo, no dia 26 de agosto de 48. Antes de vestir a camisa do Corinthians, ele jogou no Londrina, lá no estado do Paraná. O lateral era conhecido por ser um forte marcador, considerado por muitos um antecessor de Zé Maria, pela vontade que ele demonstrava em campo pelo Corinthians. O jogador já tinha disputado 36 partidas pelo Timão, e aí ele era e se tornou titular absoluto. Era, sem dúvida, um dos jogadores mais importantes em 1969, naquele fatídico Campeonato Paulista. Vejam os dois jogadores em foto histórica com todo o time corintiano. E nessa outra foto, um ao lado do outro. Eles se tornaram grandes amigos jogando no Corinthians. Mas no final da noite de 27 de abril de 69, guarda bem essa data, os dois jogadores, Lidu e Eduardo, eles voltavam de uma comemoração pelo bom momento do time no Campeonato Paulista. Eles tinham ido jantar no restaurante Recreio Chácara Souza, que fica no bairro de Santana, zona norte aqui de São Paulo. E em seguida, eles voltavam juntos para casa. E na realidade, eles moravam ali no Parque São Jorge. Lidu morava no Parque São Jorge. E o jogador Eduardo morava em uma casa pertinho, a poucos quarteirões, do Parque São Jorge. A dupla estava a bordo de um Fusquinha de cor castor, um carro novinho na época. Lidu conduzia o veículo pela pista da Marginal, mas em dado momento ele perdeu o controle a 50 metros da ponte da Vila Maria. E aí ele invadiu a contramão e capotou na pista contrária. Olha, é importante você entender que naquela época a Marginal Tietê era formada apenas por uma única pista de mão dupla. Somente anos depois que foi construído a outra via da Marginal do outro lado da margem do rio Tietê. O fato de o carro ter sido encontrado no sentido oposto ao caminho para o Parque São Jorge causou inicialmente uma interpretação equivocada do acidente ocorrido com os dois jogadores. A perícia acreditava inicialmente que os jogadores tinham deixado o estádio corintiano e estavam se deslocando para o centro da cidade, e isso não era verdade. Só depois do relato de testemunhas é que se esclareceu o trajeto correto, pois eles voltavam de um jantar e iam para o Parque São Jorge. Importante você que me assiste saber que Lidu era recém-habilitado. Com o impacto do acidente, os jogadores foram arremessados para fora do Fusca, sofreram traumatismo craniano e os dois morreram na hora. Antes do socorro chegar, os corpos ainda foram saqueados de objetos como relógios e carteiras, foram subtraídos. Não havia outras pessoas dentro do carro acidentado, só os dois jogadores corintianos. A consternação pelas mortes dos ídolos corintianos é claro que foi enorme. A população ficou sem acreditar na tragédia que tirou a vida de dois titulares importantíssimos do Timão. O velório que aconteceu no Parque São Jorge contou com a presença de aproximadamente 30 mil torcedores e também foram várias personalidades do esporte chorar no caixão dos dois jogadores. Após o velório, o corpo de Lidu seguiu para Presidente Prudente, interior de São Paulo, enquanto o corpo do jogador Eduardo foi levado para o cemitério do Caju, lá no Rio de Janeiro, pois ele era carioca. Ambos os jogadores foram enterrados com a camisa do Corinthians sob os caixões. Quando o assunto é segurança, não basta ter câmera. Uma câmera isolada registra uma imagem, mas uma câmera conectada a uma rede passa a gerar inteligência. Entenda que uma ocorrência quase nunca começa e termina no mesmo lugar. Câmeras podem capturar a placa de um carro, como também a movimentação de um suspeito. Quando várias câmeras estão conectadas, a análise deixa de depender de um único ponto e passa a enxergar o contexto geral. É essa lógica que a CoSecurity aplica: transformar
câmeras espalhadas pela cidade em uma rede colaborativa de informação que ajuda a polícia. As câmeras da rede CoSecurity estão integradas no Smart Sampa, na Muralha Paulista, na Muralha Digital em Curitiba, no Monitor AOZ e também no 190 Rio de Janeiro. A verdade é que não é só sobre filmar, é sobre conectar pontos, entender o que aconteceu e aumentar a capacidade de prevenção e resposta. Bom, de acordo com a Folha de São Paulo que a gente consultou, os peritos cogitaram 3 possibilidades para o acidente com o Fusca. A primeira é que Lidu teria se distraído momentaneamente e só no último momento percebeu o ligeiro desvio que tinha na pista para a esquerda. E aí, para evitar a guia e o poste que surgiu, ele desviou o carro bruscamente para a esquerda, perdendo o controle do Fusca. E aí ele subiu no canteiro que separava as 2 pistas, capotando o carro, indo parar na pista de mão sentido contrário na Avenida Marginal. A segunda possibilidade é que o Fusca teria sido fechado por um outro veículo que trafegava em uma transversal existente naquele local. A terceira tese levantada pela perícia de São Paulo é que o carro Fusca do Lidu, o que aconteceu? Ele teria desviado para a esquerda para evitar a roda pegar em pedaços de guia que estavam na pista de rodagem. E aí ele perdeu o controle e capotou. Olha, até hoje não há uma conclusão de como verdadeiramente foi o acidente que matou, na hora, os 2 atletas de futebol. Minha equipe de produção descobriu que Lidu dirigiu Fusca com velocidade superior a 80 km por hora, ou seja, acima do permitido pela lei de trânsito para aquela via. Como a competição, o Campeonato Paulista já estava no segundo turno e a janela de inscrição de jogadores já estava fechada, e o Corinthians agora com 2 jogadores a menos, pois os 2 morreram. Bom, diante dessa tragédia que aconteceu, a diretoria alvinegra buscou uma autorização para inscrever os 2 substitutos, né? Então, o presidente do Corinthians procurou o presidente da Federação Paulista de Futebol e falou: olha, acabei de perder 2 jogadores, eu precisaria inscrever mais 2. Bom, e aí o que aconteceu? Para que isso pudesse acontecer, esse pedido da Federação Paulista precisaria, sabe do quê? Que todas as equipes que estavam jogando o campeonato fossem a favor. Se um clube, pelo menos, dissesse que era contra, o Corinthians não poderia mais contratar ninguém. Apesar de não estar previsto no Estatuto da Federação Paulista de Futebol contratação com a janela fechada, o presidente da entidade, naquela época, resolveu reunir todos os dirigentes dos clubes que disputavam o Campeonato Paulista em 69. Bom, o que ficou decidido? Se por unanimidade todos os outros clubes concordassem que o Corinthians pudesse fazer mais 2 contratações, aí isso seria permitido para o time do Parque São Jorge. Agora, se um clube apenas negasse as contratações, o Corinthians teria que continuar o campeonato com 2 jogadores a menos. Bom, a Federação Paulista de Futebol consultou todos os clubes participantes e quase todos aceitaram. Vou te contar o que aconteceu. O problema é que o arquirrival Palmeiras foi absolutamente contra. E assim, o Corinthians estava proibido de contratar 2 jogadores para o lugar de Lidu e Eduardo, que faleceram no fatídico acidente. Olha, pessoal, isso aconteceu em uma reunião do Conselho Arbitral do Campeonato na sede da Federação Paulista de Futebol, que situava-se naquela época na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, que foi feita essa reunião em 2 de maio de 69, logo após o acidente que matou os 2 jogadores corintianos. Estiveram presentes na federação os 14 representantes dos clubes do Campeonato Paulista. Quem presidiu o encontro foi o José Hermílio Moraes Filho, que era presidente em exercício da Federação Paulista de Futebol em 69. Representando o Palmeiras estava o diretor de futebol, o senhor José Jimenez Lopes, guarde bem esse nome. Ele foi um dos últimos a se manifestar e votou não.
votou contra as contratações que o Corinthians queria fazer. A justificativa do diretor palestrino foi essa, abre aspas. Se eu, em nome do Palmeiras, desse o sim e não quebrasse a provável unanimidade, estaria admitindo as modificações pretendidas e que poderiam não ter legitimidade perante os órgãos superiores. O cartola alviverde José Jimenez Lopes foi uma figura muito marcante na história do Palmeiras, com diversas passagens, até brigas no departamento de futebol do Clube do Palmeiras. Ele era conhecido pela seguinte frase, abre aspas, se é bom para eles, é ruim para nós. Só para você entender, quando o cartola disse eles, estava se referindo ao Corinthians. O presidente do Palmeiras naquela oportunidade era o Delfino Facchina. Ele comandou o clube a partir de 59, na era da primeira academia. Delfino ficou 12 anos comandando Palestra. Mesmo contrariado, o Corinthians afirmou no mesmo dia da reunião que prosseguiria no campeonato com o elenco que tinha à disposição do técnico Dino Sani. Porém, nesse episódio, o presidente corintiano Vadielu teria acusado o Palmeiras de ter espírito de porco, algo que jamais foi documentado, mas acabou sendo utilizado como provocação nos derbys. O jornalista e historiador de futebol Celso Zelt comentou sobre essa passagem histórica. Ele escreveu, abre aspas, não me recordo da provocação do Vadielu ao Palmeiras. Aliás, não tenho recordações do presidente corintiano fazendo referências pejorativas a clubes rivais. Acredito que foi a própria torcida do Corinthians que começou com essa coisa de porco, relacionando o Palmeiras com o porco, ou seja, que o palmeirense seria espírito de porco, termo pejorativo naquela época. No entanto, segundo o jornalista Celso Zelt, o apelido porco já tinha sido usado de forma pejorativa contra os palmeirenses. Ele explicou o seguinte, abre aspas, em 1969 o porco é a retomada de uma provocação. Porco era uma denominação pejorativa em geral aos italianos na época da Segunda Guerra Mundial. Em particular, no âmbito do futebol, embora a gente não tenha muita documentação sobre isso, mas sabe-se que quem fazia oposição ao Palestra Itália no pós-guerra, forçando a barra para mudar de nome para Palmeiras, utilizava-se dessa denominação porco de forma pejorativa. Depois caiu no esquecimento. E o jornalista concluiu o seguinte, abre aspas, a tragédia de Lidu e Eduardo e o voto contrário de José Jimenez Lopes acabam evocando a história do espírito de porco, mas era uma coisa mais de arquibancada. De novo, não há documentação sobre isso. A provocação ganha força nos anos 70 e se consolida nos anos 80, quando alguém solta um porco no Morumbi com a camisa do Palmeiras. Mas o jornalista lembrou também que a provocação corintiana tinha também uma resposta palmeirense. Disse ele, abre aspas, na mesma época se chamava o corintiano de cachorro, algo que não existe mais. Lembro-me de um adesivo com a seguinte frase, abre aspas, porco verde não existe, isso eu posso garantir, mas cachorro preto e branco está cheio por aí. O apelido ficou marcado de forma odiosa no Palmeiras por muitos anos, mas a história começou a mudar em 83. Presta atenção que eu vou te contar tudo. Naquele ano, por iniciativa do então gerente de marketing do Palmeiras, o João Roberto Gobato, surgiu pela primeira vez a ideia de assumir o apelido pejorativo e transformá-lo em um mascote do clube. Alguns cartolas mais antigos do Palmeiras rejeitaram de imediato a proposta, mas essa ideia acabou ganhando força entre as torcidas organizadas do Palmeiras. Uma das torcidas, no ano seguinte, chegou a comercializar porquinhos de porcelana para torcedores. As vendas foram um verdadeiro sucesso e ajudaram a fortalecer a ideia de adoção do novo símbolo, o porco palmeirense. A iniciativa de José Roberto Gobato, gerente de marketing do Palmeiras, foi amadurecendo até
que em 29 de outubro de 1986, o Dali Porco foi ouvido pela primeira vez na arquibancada da torcida alviverde no duelo contra o Santos. No jogo seguinte, diante do São Paulo, no Morumbi, o novo mascote foi integrado de vez. Torcedores do Palmeiras levaram um porco vivo ao gramado, desfilaram em campo com fantasias e bandeiras do novo xodó e, dessa vez de forma unânime, exaltaram o suíno nas arquibancadas. Já aceito pela torcida, chegava a hora de o porco também ganhar espaço na imprensa esportiva. E aí, em novembro de 86, a conceituada revista Placar estampou em sua capa uma foto histórica do meia Jorginho Putinati, um dos símbolos do Palmeiras da década de 80, carregando um porquinho no colo. Na oportunidade, a edição da revista ganhou enorme repercussão, vendeu muito. Mas vamos voltar ao Campeonato Paulista de 69, que continuou após as mortes dos ídolos corintianos Lidu e Eduardo. O Timão, mesmo desfalcado de 2 titulares, até se classificou para o quadrangular final, mas já vinha com o rendimento caindo com as ausências do Lidu e do Eduardo. Após a morte dos 2 ídolos, o Corinthians fez 10 jogos, teve 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, ou seja, o rendimento caiu demais. O Corinthians conquistou 10 dos 20 pontos que disputou e perdeu, é claro, os primeiros clássicos para Palmeiras e São Paulo por 2-0. A vaga no quadrangular final foi comemorada, mas o time alvinegro perdeu os 3 clássicos decisivos, vai vendo. O Corinthians caiu para o Santos 3-1, perdeu para o São Paulo 3-2. E o último jogo foi contra o Palmeiras e também perdeu por 3-2. A conclusão é que o Timão terminou lá embaixo na tabela e somou o 16º ano consecutivo na fila sem ser campeão paulista. O Timão perdeu o campeonato, pois seus 2 ídolos fizeram, é claro, muita falta. Recentemente, em 2024, uma cabeça de porco foi arremessada no campo de futebol durante o clássico entre Palmeiras e Corinthians. Isso aconteceu momentos antes de uma cobrança de escanteio. O jogador Yuri Alberto estava perto e deu um chute na cabeça do porco para tirá-lo do campo do jogo e quase machucou o pé. O problema é que o jogador quase se machuca, pois a cabeça do porco, gente, era grande e pesada. Ou seja, quase o feitiço virou contra o feiticeiro. Eu quase quebrei o pé. Eu pensei que era tipo uma almofada, alguma coisa. E aí eu fui tirar com o pé assim, só que eu não fui arrastar o meio, que fui dar um chute pra ir um pouco longe. E era a cabeça de porco, cara. Sei que sentiu pesado. Quase machuquei o pé. Veja o momento exato do chute de Yuri Alberto. Uma funcionária do clube terminou com a polêmica escondendo a cabeça do porco atrás de uma placa de publicidade. A Polícia Civil identificou o torcedor corintiano que levou a cabeça do porco e arremessou para dentro do campo. Repare que ele está usando uma touca. Depois do arremesso, ele começa a subir as escadas da arquibancada para tentar se esconder. Mas a Polícia Civil identificou outros torcedores também envolvidos no arremesso da cabeça de porco no gramado. As câmeras apuram mais ou menos cerca de uns 4 a 5 torcedores, que 2 deles já foram identificados e a Polícia Civil continua a investigação agora para a identificação dos demais autores. Em relação às 2 mortes dos jogadores do Corinthians em 69, a conclusão da polícia na época foi que o ponta esquerda Lidu, que dirigiu o Fusca, foi o responsável pelo capotamento. Como ele também faleceu no acidente, o inquérito policial, é claro, foi arquivado. E agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa rivalidade no futebol brasileiro entre todos os times em todos os estados? Você acha isso positivo ou é mais negativo por causa de brigas e até mortes de torcedores? E me diga uma coisa, você acredita que as confusões nos estádios do Brasil nunca vão acabar? Ou você acha que nós podemos chegar um dia ao padrão europeu, onde os torcedores vão para assistir os jogos sem brigar? Olha, estou aguardando a sua opinião
aqui nos comentários. E calma que não acabou, pois eu tenho um recado para você. Toda terça-feira, às 7 da noite, tem live comigo aqui no canal. E já aproveita, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação e encaminha esse super roteiro para torcedores que curtem futebol, pois eles vão gostar de saber de onde que saiu essa rivalidade entre Palmeiras e Corinthians e também o apelido de porco.